Muito bem, agora sim, um bom dia oficial para todos vocês. Aí, sempre tem uns lerdos, o PV para variar um atrasado. Espero que vocês estejam todos bem, vão dando um bom dia aí para todo mundo ficar gravado, inclusive, de que vocês estão participando. Mas só 31, cadê o resto do povo? O que está acontecendo? Tá batendo rango, filho. Meio-dia já, moço. É, né? Porque se comer 1 da tarde, morre, né? Tem que começar a dar. Feriado, muita gente foi viajar, Robson. Aí... Ah, é, claro. Claro, a gente foi viajar. Compreendi. Perfeito. Muito bom. Bom, seres, vamos lá então para a nossa aula de hoje. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Nós vamos falar então de segunda e terceira gerações da poesia romântica brasileira. Henrique, você está romântico hoje? Robson, eu já sou naturalmente, tá entendendo? Tipo assim, esses escritores, eles forçam muito. Eu não preciso forçar, entendeu? Você não precisa forçar, você é naturalmente assim. Exato, exato. Nossa, hein? Imagina se forçar. Não, se forçar, fica até melancoso. Melancoso. Melancoso? Fala, como que é? Melancólico. É melancólico, né? Melancoso. Opa. Meu Deus do céu. Bom, muito bem. Vocês estão lembrados da aula da semana passada, que a gente começou falando da poesia romântica brasileira e falamos da primeira geração do índio, da exaltação da terra. Estão lembrados? Né? Lembra Minha Terra Tem Palmeiras? Estão lembrados disso? Poema mais bonito da literatura brasileira, não é? Minha Terra Tem Palmeiras. Não é para qualquer um, certo? Então, vamos lá. Agora a gente vai falar, então, da segunda geração, a geração do ultrarromantismo. Inclusive, eu preciso mudar esse título, que a nova ortografia agora é com 2 R's. Ultrarromantismo, sem hífen e com 2 R's, tá? Eu vou arrumar isso aqui depois. Muito bem. Tá aí, pessoal, as características fundamentais dessa geração. Muda muito o foco. Depois daquele primeiro momento, em que a literatura romântica brasileira é muito influenciada pela independência do Brasil, aquele sentimento de nacionalismo muito forte, finalmente chega no Brasil, a partir ali da década de 40, principalmente década de 50 do século XIX. Então, ali em 1840 e tanto, 1850, finalmente chega o que começou o romantismo do mundo. O romantismo do mundo, pessoal, começou ultra-romântico. Ou seja, ele começou com sentimentalismo muito forte, tá? Em que essas características que eu estou citando aqui para vocês, elas foram predominantes de início. Lá quando eu tinha falado para vocês semana passada do Lord Byron, dos poemas do Coleridge, tá? Os sofrimentos do jovem Werther, do Victor Hugo, aquele romantismo que começou lá no século XVIII ainda, era ultra-romântico. No Brasil é que demorou mais para chegar, por causa do início nacionalista do Brasil, em decorrência da independência do Brasil. Tá? Da figura do índio como símbolo nacional, aquele índio heróico, a similitude ali do cavaleiro medieval. Então, quando chega o ultra-romantismo no Brasil, ele também chega muito forte. E essa segunda geração foi muito marcante. Então tá ali, ó. O egocentrismo. Ô, Robson, Oi. Que aula que é essa? E agora? É da ficha 5. É a apostila 2? Isso, é a apostila 2, aula 5. Ah, beleza, obrigada. De nada. Aula 5, apostila 2. Era só ter olhado direto no livro que está aqui do meu lado, né? Muito bem. Então, é o início do livro 2, aula 5. Então, lembra-se, quando eu tinha falado para vocês das características gerais do romantismo, o egocentrismo está lá. Só que aqui, finalmente, o egocentrismo,
ele assume o caráter mais forte de todos. Aqui é egocêntrico mesmo, tá? Então, é um poeta narcisista, o eu como centro do mundo, fechado nele, pessimista, angustiado, e até o tom satânico, daquela coisa como se houvesse um mal que estaria tomando conta deste ser. Tá? Tem um ar aparecendo ali, levando ao tédio, o desencanto, a insatisfação e a melancolia diante da vida. Melancolia, Henrique, não melancoloso. Tudo bem? Bom, então, agora é uma tal sensação de sentimento tão dominante, mas tão dominante, que é como se o ser, o indivíduo, ele tivesse dominado pelos seus sentimentos. Então, ele é prisioneiro dos seus próprios sentimentos. Por isso que é um ultra-romantismo. É um grau de sentimentalismo tão grande que é como se o sentimentalismo dominasse o ser, o aprisionasse. Por isso essa sensação de mal-estar, esse tom de tédio, esse tom de agonia, tá? Que se apossa do eu lírico. Essas pinturas que eu coloquei aqui para vocês, elas são uma típica representação deste ser, tá? E aí, elementos como o byronismo, o Lord Byron, que eu tinha citado para vocês, é uma grande referência, e o spleen. O spleen aqui, termo do inglês, lá da origem desse romantismo, lá da poesia romântica do século XVIII ainda, lembre-se, começa na Inglaterra e na Alemanha, esse spleen seria, sei lá, numa tradução meio livre, a ideia do melancólico, a ideia do desalento, alguma coisa do tipo assim, né? Então, mostraram um estilo de vida boêmio, muito relacionado, então, à noite, voltado para o vício e os prazeres da bebida, do fumo e do sexo. Lembra que eu tinha falado disso para vocês também lá. Só que aqui, parece que é meio que frequente. Então, aquela história de falar sobre índio, sobre exaltação da pátria, acabou. Acabou. O foco é o eu. É o próprio eu. Muitas vezes dando a impressão que é o próprio artista. Por isso, até nesse estilo romântico, há meio que uma confusão entre o que é arte e o que é a vida do próprio artista. Tá? Muitas vezes há essa confusão própria. Tá? Resultado, nós temos aqui o que se chama romantismo de evasão. Evasão é fuga. A fuga da realidade através da morte. Então, pensamento constante da morte, morte como solução dos problemas, do sonho. Por exemplo, se a gente pegar uma pessoa como Henrique, é óbvio que uma pessoa como Henrique não vai estar satisfeita com a própria vida, não é verdade, Henrique? Você está aí? Ele saiu. Ah, muito bem. Se eu fui te responder, eu saí sem querer. Ah. Eu tô satisfeito sim, pô. Tá satisfeito? Acha? É mesmo? Mano, eu sou lindo, Robson. Acabou, cara. E eu sou lindo e inteligente. Me fala uma prova sua que eu fui mal, amigão. Meu Deus do céu. Vai dizer que quando você coloca a cabeça no travesseiro à noite, você pode sonhar em ser uma outra coisa que você não sonha? Você não sonha com uma outra vida? Eu só sonho em ser dois igual eu. Nossa senhora, você vê que aquela história do raio não cai duas vezes no mesmo lugar, no seu sonho cai, né? Lógico. Cai e destrói tudo que tem ao redor, né? Nossa, que mentira. Ai, muito bem. Sabe aquela coisa de você no seu mundo restrito, sozinho, ficar pensando no seu sonho, numa outra vida, numa outra existência, numa outra condição? É isso que acontece, só que aqui eles expõem poeticamente, eles escrevem sobre isso. A loucura, então, um tal grau de domínio do sentimento, uma tal sensação de mal-estar, de insatisfação, que a pessoa se acha louca. Ela se acha incapaz de ter sanidade. E muitas vezes levando as drogas, que foi o que eu citei aqui para vocês, a bebida, o fumo. Tá? Aparecendo aqui. Resultado, lembram-se que eu tinha falado sobre a tendência ao amor, a temática do amor, que aparece sempre no romantismo?
Não é a única temática, hein? Não é a única. Eu estou acabando de falar outras temáticas aqui. Mas a temática do amor ela é muito forte. Na segunda geração, o que aparece é o chamado medo de amar. Tá? O eu lírico é geralmente masculino e ele pensa na figura feminina. Só que essa figura feminina é frequentemente um sonho, um anjo ou até um cadáver. Então ele tem medo de amar, porque o amor não é verdadeiro. O amor não é por alguém que ele possa realmente ter contato. Então o sentimento de amor é um sentimento relacionado à dor, a uma sensação de que ele nunca vai encontrar de verdade. É o que eu tinha contado para vocês do Lord Byron, lá do ultrarromantismo do Lord Byron, lá do mito do Dom Juan. Lembre-se, o Dom Juan, que é esse que o Lord Byron cria, é um cara que sofre por amor. Por que ele sofre? Porque por mais que ele seja lindo, maravilhoso, um baita de um conquistador, o Dom Juan, ele está sempre à procura do amor perfeito, do amor verdadeiro. Então, a cada nova conquista amorosa, e ele não encontra esse amor verdadeiro, essa nova conquista se torna o quê? Vamos ver quem acha. Quem lembra? Qual é a palavra que encaixa? Insignificante. Insignificante, frustração, insignificância. Então, aumenta a frustração dele com a vida, aumenta o medo dele de amar, de nunca conseguir encontrar o amor verdadeiro. Sacaram? Isso aqui é tão forte, mas tão forte, que lembra muito algo que faça parte da nossa cultura. Será que algum de vocês consegue relacionar? Eu vou relacionar com uma instituição. É uma instituição que tem a ver com um ser que estava na nossa live, na nossa aula, mas que saiu. Ainda bem. Vocês conseguem relacionar com algo? Vocês conseguem pensar? Algo que cause mal-estar, algo que cause sofrimento. Vestibular. Olha, não, dá uma olhada nisso. Cheguei perto, hein? Dá uma olhada nisso. Dá uma olhada do que eu estou falando. Tem a ver com aquele cara que estava aqui na live. Por que eles estão sofrendo? O que une essa cena horripilante que vocês estão vendo? O cabelo dele. Não, gente. Solidão? Olha isso aqui. Ah! Olha isso aqui. Nossa, nada a ver. Olha o sofrimento de ser o quê? Corintiano. Fique muito claro para vocês, tá? À espera de um milagre. Só um milagre para salvar quem torce para esse time. Beleza? Enquanto lá, na exaltação, você tem Palmeiras, aqui, no sofrimento, você tem Corinthians. Ficou claro para vocês? Tá? Olha só, que coisa horrível. Bom, vamos lá. Ô, Henrique, essa figura aqui do meio que estava mostrando parece com você, não parece, não? Ah, não, eu sou mó lindo. Vamos lá. Então, o principal poeta dessa geração é o Álvares de Azevedo, tá? Que tem essa tendência ao mórbido, né? A ideia da morte, depressão, degeneração do sentimento, então, degenerando para se tornar dor, para se tornar a ideia da morte, do cadáver, do sofrimento, tá? E como eu tinha dito, até um certo satanismo. Vamos dando uma olhada aqui nas obras dele. O Álvares Azevedo, ele é uma representação, é impressionante, do que é realmente esse ultrarromantismo, essa segunda geração. Tem críticos literários que consideram que ele foi o poeta mais autêntico da literatura brasileira. Por que autêntico? Porque muitas vezes, quando você vai escrever, você escreve sobre aquilo que, digamos assim, não é que você realmente sente, é porque você está influenciado por fatores externos. Sabe aquela história?
Ah, minha vida está uma droga, então eu escrevo uma obra, eu escrevo um trecho, ou faço um post falando como a minha vida está ruim, naquele momento. O Álvares Azevedo não era assim. Ele foi um cara que era rico, então não faz parte daquelas classes mais sofridas economicamente. Foi reconhecido artisticamente ainda em vida. Muitos artistas só são reconhecidos depois da morte. Ele foi reconhecido ainda em vida. Chegou a ter apoio da família para ser escritor. Muitos artistas eram muito contestados pela sua família. Então, mas ele teve apoio. Era um cara considerado bonito, então era galanteador, era conquistador. Então não era um Henrique da vida, para deixar muito claro essa situação. Não é verdade, Henrique? Olha, ele nem teve coragem de falar nesse momento. Ele se calou diante do Robson, álbum. é que eu tô tentando deixar você dar aula, mas você quer continuar falando que eu não sou muito, mas eu sou lindo, Robson. Eu tô com inveja, ó. Te falar, hein? Muito. As meninas que não ficam espertas, não. Quando acabar a quarentena, ó. Brau nelas. Quando acabar a quarentena, você vai tirar o atraso. 40 conquistas por 40 dias, é isso? Vai ser cada dia que quarentena, cada dia que eu fiquei em quarentena vai ser um Vral novo. Um Vral, nossa. Coitado, né, Robson? Pois é, tem gente que sonha. Deixa sonhar. Então, olha só. O cara conquistador, bonito, rico, apoio da família para escrever, reconhecido. E mesmo assim, ele é o cara que mais tem o tom mórbido, mais tem esse ultrarromantismo, esse sentimento de melancolia perante a vida. Por quê? Porque isso veio de dentro dele mesmo. Isso era do âmago dele. Não era algo que ele captava de outros. Não, isso é muito dele. Lógico, ele é um artista do seu tempo, tá? Nunca esqueçamos disso. Mas parece que ele é muito um cara que realmente estava fixado nisso. Então, aqui, ó. Detalhe. Com quantos anos vocês acham que o Álvares Azevedo morreu? Sem consultar. Chutem uma idade. 30. 30. Seria bem novo, né? 30. Pois é, ele morre com 21 anos. Então, com 21 anos, ele consegue se tornar o principal, até os 21 anos, consegue se tornar o principal escritor da sua geração. E consegue ser reconhecido, hein? Teve tempo para ser reconhecido. Tanto que se questiona, se ele tivesse vivido bastante tempo, que grau que ele alcançaria? Que nível que ele chegaria? Ele morreu como, Robson? O Álvares Azevedo, detalhe, ele morre em decorrência do estilo de vida dele, que ele foi extremamente boêmio, tudo que ele escrevia, ele fazia, e ele começa a ficar doente, ele tem tuberculose, em vez de ele se cuidar, dele se resguardar, não, ele não estava nem aí. Tá? Ele vai para a boemia, ele vai viver ao máximo, e ele acaba morrendo muito cedo, em decorrência disso. Tá? Ele é um estereótipo desse modelo de vida do ultrarromantismo. Tá? Ali, ó. O livro de poemas que reúne todos os poemas dele é o Lira dos 20 anos. Não é à toa que tem esse nome, né? Lira dos 20 anos. Ele viveu só isso mesmo. Tá? O Macário é uma peça de teatro que ele escreve, que é uma peça que é até uma comédia. Mistura diálogos e narração. Por quê? O Macário, que é um estudante que vive no interior, ele tem o sonho de ir para São Paulo capital, ó, para conhecer São Paulo, que ele quer aproveitar São Paulo. Ele fica idealizando São Paulo, então eu vou para lá. E ele pega o cavalo dele e vai. Vamos lembrar, pessoal, nós estamos falando de uma literatura da metade do século XIX, e é cavalo. Ele pega o cavalo dele e vai. No meio do caminho ele para numa taberna, na estrada, e nessa taberna ele encontra o diabo. O diabo estava ali, vendo que alma que ele ia levar para o inferno. E o Macário começa a dialogar com o diabo, e o diabo percebe que o Macário era uma alma perfeita para levar para o inferno. Porque o Macário quer o quê? Quer ficar na noite paulistana, até se acabar, quer aproveitar de todas as mulheres possíveis, quer aproveitar de todas as bebidas, drogas, né, que ele encontrasse. É tão absurdo que o diabo começa a aconselhar o Macário.
Do tipo, ó, a noite não é tudo isso. Ó, essas mulheres não é o que você está pensando. Ó, as drogas são batizadas, as bebidas são batizadas. Então, por isso que tem até um tom cômico, que o Macário, ele até mostra ser demais, até dentro da perspectiva do diabo. Tudo bem? E o Noite na Taverna é um conjunto de contos em que 7 amigos da moemia estudantil da sua época, eles se encontram sempre numa taverna, em que eles bebiam, em que eles conversavam, e esses 7 amigos, cada um deles vai contar uma história. Esses são os contos do Noite da Taverna. E cada conto deles é mais horripilante do que o outro. São contos de terror. Tá? Só que é um terror do século XIX. Então não é um terror para dar aquele medo que nós temos hoje nos filmes, por exemplo. É terror, só que é um terror muitas vezes mais que abala o psicológico, tá? Ele foi bastante inspirado no Edgar Allan Poe, o Álvares de Azevedo, que é o criador do conto de terror no mundo, o Edgar Allan Poe. Então tem de tudo ali. Como eu estou dizendo, necrofilia. O que é necrofilia? Sexo com morto. Isso, sexo com morto. Incesto. O que é o incesto? Ou incesto? É família. Ai, o família. filho. Isso, relacionamento Não é só sexual. pai e filho, não, pode ser primo também, não é? Entre parentes consanguíneos, tá? Relacionamento sexual entre parentes. Canibalismo, então, comer carne humana, assassinato, é um negócio horripilante. Detalhe. Você vai lendo Noite na Taverna, conforme você vai lendo o relato de cada um dos amigos, você vai percebendo que cada uma dessas histórias que eles contam é uma história em que este eu que está contando, ou seja, cada um dos amigos, que está envolvido na história, parece que é uma história que os leva à perdição. E conforme você vai lendo, você vai percebendo que os 7 amigos que estão ali reunidos, eles não estão mais vivos. Eles são 7 almas penadas, que se reúnem no mesmo local em que eles conversavam, em que eles bebiam, em que eles se encontravam, agora para contar o porquê que eles viraram esses seres penados. Ou seja, que eles não podem ir para o céu. Eles estão tendo que fazer sua pena, seu sofrimento em terra. Tá? Então, por isso que eu disse que é tom de terror. Deixa eu tirar aqui, para a gente ler trechos aqui dele que o representam. Ó. E por te amar, por teu desdém, perdi-me. Tresnoitei-me em orgias, macilento. Brindei, blasfemo, ao vício e da minha alma tentei me suicidar no esquecimento. Olha só. Por te amar, por teu desdém, perdi-me, tresnotei-me em orgias. Orgias é o que vocês estão pensando, são orgias sexuais. Brindei blasfemo ao vício, o vício nessas orgias. E da minha alma tentei me suicidar no esquecimento. Ou seja, esse que parece que vai ser prazer, acaba levando ao vício. E esse vício, à perdição, ao mal-estar, à degeneração. E aí, a tentativa de suicídio. Tudo bem? Olha o trechinho do Macário. Por acaso há mulheres ali? O ali é em São Paulo. Aí o Satã, o diabo. Mulheres, padres, soldados e estudantes. Para falar mais claro, as mulheres são lascivas. Ou seja, ele está falando que as mulheres que o Macário está procurando, do jeito que ele está procurando, essas que vão fazer sexo com ele à vontade, são lascivas, ou seja, são prostitutas. Tá bom? Para ele não se idealizar. Os padres dissolutos, aqueles que vão perdoá-lo, são os dissolutos, ou seja, são os degenerados. Não é que ele está pensando que vai ser perdoado. Os soldados, ébrios, aqueles com que ele vai beber, porque são bêbados. Os estudantes, vadios, ou seja, vagabundos que nem ele. Isso salva honrosas exceções, por exemplo, de amanhã em diante tu. Peraí, se o Macário está tentando entrar para esse mundo, o Macário vai ser exceção? Não vai. O Satã, então, o diabo, ele está zoando com o Macário, com essa idealização que ele faz. Tá? E para fechar essa segunda geração, vale a pena falar também do Casimiro de Abreu. Não é tão importante quanto o Álvares de Azevedo,
mas também é um poema de impacto na sua época. E o que o Casimiro de Abreu faz que o Álvares Azevedo não consegue ser tão bom? Praticamente a única coisa. É a poesia que mostra nostalgia. Ou seja, saudosismo. Aquelas de olhar para o tempo passado, olhar para a infância e tratar como sendo uma época de felicidade plena. E por causa disso, de ingenuidade. Tá? Vamos lembrar. Essa idealização da infância é uma ingenuidade. É só vocês olharem para uma criança. Quando ela chora na sua infância, é porque aquela coisa que está fazendo ela chorar, por mais que para a gente seja banal, para aquela criança é um baita sofrimento naquele momento. Só que a gente olha muitas vezes o passado como sendo idealizado. Olha o que provavelmente é o poema mais famoso do Casimiro de Abreu e desse saudosismo, tá? Que está dentro do livro Primaveras. Ó, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Não sei se vocês já ouviram, pelo menos um trechinho disso aqui, mas olha como é que ele trata a infância dele, como uma idealização perfeita, tá? Ó, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, ou seja, o início da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais, ou seja, o que eu tenho no meu presente, o que me guarda o futuro, é felicidade? É prazer? Não. É tristeza, é dor, é sofrimento. Felicidade só no passado. Isso é o tal do saudosismo romântico, tá bom? Quando vocês ouvirem falar. Certo? Passando para frente, agora vamos falar da terceira geração, que é a geração do condoreirismo, tá? Essa geração, ela traz o romantismo de oposição. Por isso ela também é conhecida como geração hugoana, porque é de inspiração do Victor Hugo. Escreveu Os Miseráveis, escreveu Corcunda de Notre Dame, tá? Por quê? Por que é oposição? Porque ao invés de usar das características românticas para fugir da realidade, como fez a primeira geração, fugindo com o índio, com um habitante do Brasil que não é daquele jeito, e da segunda geração que foge com o sonho, com a fantasia, com a ideia de morte, a terceira geração usa do sentimentalismo, do individualismo, usa para quê? Para se opor, para lutar contra a injustiça social. No caso do Brasil, fundamentalmente contra a escravidão. Por isso, essa terceira geração no Brasil, ela é abolicionista. Tá? Olha uma imagem típica de um navio negreiro, do porão de um navio negreiro. Então, a cena dos escravos. Essa cena é muito tratada pelos poetas da terceira geração pelo grau de terror, pelo desprezo, pela denúncia. Tá bom? Pessoal, por que condoreirismo? Por causa da figura do condor. Mas o que tem a ver? Vamos lembrar, o condor é conhecido por ser provavelmente a maior ave do mundo. Tá? A extensão do arco das suas asas é considerada a maior do mundo. Ela é uma ave andina. Então, por exemplo, aqui na América Latina nós temos nos Andes. Em decorrência disso, essa é uma ave que consegue voar muito alto. Então, a ideia da liberdade ideológica do artista dessa terceira geração, ele não é dominado pela ideologia escravocrata. Ele não é dominado pela ideologia burguesa de dominação. Ele tem liberdade ideológica para enxergar os problemas. Opa, por ela voar muito alto, como ela é uma ave de rapina, uma ave de caça, ela tem que ter uma visão muito aguçada. No caso, serve como símbolo para a visão crítica do mundo. Ou seja, então, é um poeta que tem liberdade, voa alto, mas ao mesmo tempo tem uma visão crítica muito aguçada em relação aos problemas que estão se apresentando. Por isso,
chamada geração condoreira, geração do condoreirismo, tá? Bom, além disso, que eu tinha citado para vocês, o Victor Hugo, como uma baita de uma influência, principalmente por causa dos Miseráveis. Lembrado, é a história do Jean Valjean, jovem, pobre, francês, que vai para a prisão por ter roubado um pão, por causa da fome. Tá? Na prisão, ele é preso pelo Javert, que o Javert representa aquela perseguição, aquela opressão do Estado, do poder do Estado, não estando nem aí para as individualidades. Tá? Na prisão, o Jean Valjean, ele continua tendo o mesmo caráter, é a idealização romântica, tanto que ele salva um prisioneiro que ia ser esmagado por uma pilha de tijolos que ele estava carregando, que cai sobre ele, ele salva, mostra uma força, então, sobrenatural, até sobre-humana, foge da prisão e ele continua sendo perseguido pelo Javert, independentemente dele mostrar ser uma pessoa correta. Durante essa perseguição, chega até o período da Revolução Francesa. Tá? Eu estou cortando porque o livro Os Miseráveis ele é muito longo. E no período da Revolução Francesa, nos bueiros, né, nos esgotos de Paris, o Javert perseguindo o Jean Valjean, chega um determinado momento que o Javert perde a sua arma, o Jean Valjean pode matar o Javert, só que o Jean Valjean não mata. Isso faz com que o Javert comece a ter uma nova visão do Jean Valjean, comece a entender melhor que ali tem um indivíduo com seus valores, tá? Como uma forma de querer mostrar o seguinte: por meio da Revolução Francesa, o Estado francês ele tem que rever o seu povo. Tá? Lógico que é uma idealização, tá bom? Bom, a linguagem é uma linguagem extremamente exaltada. É como se eles quisessem dizer que eles têm que gritar para serem ouvidos, os poetas dessa geração. E eles vão gritar. Eles vão fazer isso. Então, tem muito uso de exclamações, exageros, apóstrofes. Sabe, apóstrofe é o vocativo. Ó Deus, ó povo, tudo bem? Como forma de chamar atenção para esse grito contra a injustiça social. E, como eu tinha falado para vocês, a temática do amor, pessoal, é uma temática constante no romantismo. Na terceira geração, finalmente, aparece o amor carnal. Tudo bem? É uma mulher presente, real, inclusive dando a entender o encontro amoroso sexual do eu lírico com essa mulher. Então, não é que ele deixa de idealizar a mulher, hein? Não deixa. Só que agora ela é idealizada espiritualmente, mas também idealizada carnalmente, corporalmente. Tá bom? Figura disparada mais importante da terceira geração é o Castro Alves. Tá bom? Ele tem tudo isso que eu citei para vocês e mais outros poemas falando de outros valores, tá? Que representam muito esse sentimento de querer se posicionar perante o mundo. Tá? O Castro Alves é outro que representa muito sua geração também na vida. O Castro Alves ele morre também cedo. Ele morre com 24 anos, em decorrência de um ferimento de caça que ele teve. Tá? Vamos lá. Obras fundamentais dele. O Espumas Flutuantes. Tá? É considerado o livro mais bem feito dele. Só que esse livro não fala especificamente sobre a questão da escravidão. É mais sobre os outros aspectos. Ó, vendo um trecho de poema que ele tem ali. Olha esse poema Adormecida. Uma noite eu me lembro, ela dormia, numa rede encostada molemente, quase aberto o roupão, solto o cabelo, e o pé descalço do tapete rente. Eu, fitando esta cena, repetia, naquela noite lânguida e sentida. Ó flor, tu és a virgem das campinas. Virgem, tu és a flor de minha vida. Vou fazer uma pergunta para vocês. Leiam principalmente essa primeira estrofe. É muito bonito, é a idealização romântica. Mas vocês prestaram bem atenção como é que ele está olhando essa mulher?
É com uma visão assim meio sexual, Robson. Bem erótica. Ó, uma noite eu me lembro, ela dormia numa rede encostada molemente. Quase aberto o roupão. Não tá todo, mas tá quase aberto. Solto o cabelo e o pé descalço do tapete rente. Não sei se vocês notaram, ele tá olhando essa mulher dormindo com o roupão quase aberto e ele tá olhando ela praticamente de frente. Vocês estão notando? Estão imaginando a cena? Tá? Então ele está olhando ela praticamente nua. Beleza? Olha o tom erótico que aparece aqui, que nas outras gerações não aparece. Beleza? Bom, além disso, de poema desse tipo, que é do Espumas Flutuantes, que é do amor erótico, nós temos o livro Os Escravos, que é o principal livro dele, que enfoca a questão abolicionista. É no livro Os Escravos que está aparecendo o que é disparado o poema mais importante do abolicionismo brasileiro, que é o Navio Negreiro. Olha um trechinho ali. Deixa eu apagar aqui. Ó. Era um sonho dantesco. O tombadilho que das luzernas a vermelho brilho, em sangue a se banhar. Tinir de ferros, estalar de açoite. Legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Quando ele fala dançar, aqui ele está falando o quê? E aí? Arrisquem. É alguma coisa erótica também, Robson? Não, nesse caso não é. E, ó, o Navio Negreiro, o poema Navio Negreiro é um poema longo, em que ele está, fundamentalmente, ele está falando do que é a rotina de um navio negreiro. Só que ele está falando de maneira romântica e de maneira condoreira, ou seja, como denúncia, como exaltação do mal que ali acontecia. Era um sonho dantesco, é como se fosse um sonho do inferno de Dante. O tombadilho é aquela parte do navio, que é a parte que dá para o céu, né? É a parte de cima, em que as pessoas ficam andando, e que tem o leme, tá? Que das luzernas avermelha o brilho vermelho no tombadilho, em sangue a se banhar. Sangue de quem? Os escravos. Os escravos. Tinir de ferros. Que ferros são esses? Da corrente. Das correntes. Estalar de açoite. O que é açoite? O xilingue lá. Não é o xilingue, o negócio, chicote. Chicote, de bater nos escravos. Legiões de homens negros como a noite, ou seja, os escravos, horrendos a dançar. Dançar é o andar deles em meio a esse açoite, em meio a essa prisão que eles estavam tendo. Que eles estavam sendo cortados, o sangue deles banhando o tombadilho. Então, a dança é a dança desse inferno dos escravos, no navio negreiro. Tá? Presa nos elos de uma só cadeia, ou seja, uma corrente que unia todos. A multidão faminta cambaleia, e chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que martírios embrutece, cantando geme e ri. Então, é uma cena que ele quer tratar como sendo uma cena do inferno mesmo. Tudo bem? Choro, dança, delírio, enlouquecimento, canto, gemido, riso, tudo misturado. Né? Se a gente parar para pensar, parece cena do inferno mesmo, né? Sabe, quando tem esses filmes que querem representar a cena do demoníaca, essa mistura meio amalucada. Beleza, gente? Ô, Robson, esses slides já estão no Class ou ainda não? Eu ponho, eu posso falar para Você vocês. pode colocar lá, por favor? Posso postar, sim. Eu só não sei se eu vou postar esse, porque, ó, não sei se vocês estão olhando, eles têm transição interna. Se eu postar assim, bom, eu posso postar como arquivo PPT, né, do PowerPoint. Pode ser? É, pode ser. Então tá feito. Certo? Alguma dúvida?
Tudo certo aí? Aham. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Tenham uma boa semana, tá? Aproveitem. A semana que vem estamos aí. Dá um tchau antes de sair, tá? Aciona o Tchau, microfone. Falou, Robson. Falou. Tchau, Robson. Tchau, Robson, gente. até Boa mais. Tchau, semana, hein? Robson. Falou. Se cuidem. Falou, carequinha. Tchau pra vocês. Beijo. Tchau. Você não fala no microfone, né? Tem que falar. Tchau, Robson. Ah, tchau. Beijo. Beijo, tchau. Tchau.
E aí, gay? Gay. Gayzão. E aí, fi? Para de dormir. Acorda aí. Que gay. Ai, carai. Ô, fi, acorda aí. Qual foi, Jacobs? Gay.